E a CPMI dos atos de 8 de janeiro retomou hoje as atividades com o depoimento de Saulo Moura, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Eu quero chamar a Yasmin Costa, que acompanhou tudo isso e vai trazer os detalhes agora. Como foi esse depoimento? Faça um resumo para a nossa audiência, para que a gente possa analisar isso também, viu, Yasmin? Muito bem-vinda. Obrigada, Evandro. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Parlamentares dizem que esse depoimento é um divisor de águas, porque a partir de agora a CPI começa uma nova trajetória nas investigações. Efetivamente, Saulo Moura da Cunha veio aqui, o ex-diretor interino da Agência Brasileira de Inteligência, que estava comandando a ABIN durante o período do 8 de janeiro. E o que ele disse aos parlamentares? Ele disse que durante o dia 2 e o dia 8 de janeiro, a ABIN enviou pelo menos 33 alertas às autoridades, falando da possibilidade de invasões e de ataque, depredações aos prédios públicos aqui da capital do país. Inclusive, o próprio ex-diretor interino da ABIN disse que esses alertas e todas essas informações ele passou pessoalmente, ligou, mandou mensagem via WhatsApp para o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, e que teve esse contato direto e que G. Dias sabia de todas essas informações levantadas pela Agência Brasileira de Inteligência. E para os parlamentares essas informações são valiosas e vão ditar o ritmo da CPI a partir de agora. A gente tem inclusive, Evandro, um trechinho dessa fala do ex-diretor da ABIN que confirma que falou pessoalmente com o ex-ministro do GSI sobre essa possibilidade de invasões aos prédios dos três poderes. Vamos ouvir. Eu encaminhei pessoalmente do meu telefone celular diversos alertas para o general G. Dias. Diversos. Bom, presidente. E já coloquei aqui o meu sigilo à disposição. Bom, presidente, o que o Brasil está vendo é que tem alguém mentindo nessa história. Diante de uma CPMI, isso é um ato muito grave. Evandro, depois que Saulo veio aqui à CPMI, o general Gonçalves Dias, que inclusive estava aqui ao mesmo tempo, ele estava participando da comissão da CPI do MST, a defesa dele emitiu uma nota dizendo que todas as informações que G. Dias tinha a respeito do 8 de janeiro, ele repassou essas informações à CPI, que apura o 8 de janeiro, só que aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que teve sim contato com o Saulo, mas que foi um contato ali pessoal, que não escondeu e nem omitiu nenhuma informação. E ainda hoje, o Saulo, o ex-diretor da ABIN, ele disse o quê durante essa oitiva? Ele disse que questões envolvendo, ele foi questionado, melhor dizendo, pela senadora Elisiane Gama, sobre os relatórios que foram enviados aqui para o Congresso Nacional e que os parlamentares conseguiram comparar esses relatórios e viram que tinha algumas adulterações, algumas modificações feitas do primeiro relatório para o segundo relatório. Uma dessas alterações foi justamente a citação de que general Gonçalves Dias tinha recebido essas informações. E a senadora Elisiane Gama quis saber por que Saulo fez essa alteração no conteúdo que foi enviado aqui ao Congresso Nacional. E ele respondeu à parlamentar. Vamos ouvir. Eu não adulterei. Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens. Que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Não houve, da minha parte, nenhum interesse em esconder informação. Tanto que eu apresentei informação ao ministro. Certo? Cabe ao ministro que decidir se ele encaminha ou não aquela informação. Da parte da Agência Brasileira de Inteligência, não houve nenhuma iniciativa em esconder que o ministro recebeu informações. E ele recebeu essas informações de mim. Olha, Evandro, um desdobramento dessa CPMI hoje foi justamente que o presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia,
ele deu um prazo de 48 horas para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, encaminhe as imagens do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. Vale lembrar que na última semana, Dino já tinha recebido esse pedido feito pela CPMI, mas disse que não ia apresentar essas imagens porque faziam parte de um inquérito que está em andamento. Mas agora o deputado Arthur Maia voltou a pedir essas imagens e deu esse prazo de 48 horas para que isso ocorra. A gente tem essa fala do deputado Arthur Maia cobrando essas informações do ministro da Justiça. Vamos ouvir também. Eu espero, de fato, que haja essa reflexão por parte do senhor ministro, por quem temos todo o respeito, e que essas imagens sejam enviadas. Afinal de contas, a CPMI, ela não é um órgão que, quando faz uma solicitação, essa solicitação fica a critério daquele que é requerido de decidir pelo atendimento ou não. Há uma impositividade nessas posições e eu espero que o ministro, como membro do Congresso Nacional, senador que é, conhecedor dos direitos que ele tem, mas também dos poderes de uma CPMI, que ele faça esse atendimento para que nós possamos, de fato, continuar com o nosso trabalho. E, Evandro, o deputado Arthur Maia confirmou que se o ministro da Justiça não encaminhar essas informações aqui para o Congresso Nacional, vai acionar o Supremo Tribunal Federal para conseguir essas imagens. Volto com você. Muito obrigado pelas informações, Yasmin. Eu quero conversar com o Nelson Kobayashi sobre esse assunto. Ô, Nelsinho, o depoimento do Saulo Moura da Cunha foi muito relevante, como a gente já esperava, justamente para trazer estas informações sobre os envios de mensagens que já contavam ou previam a possibilidade de invasão da sede dos três poderes. Ele deixou isso muito claro ao conversar hoje com os parlamentares da CPMI. E essas informações convergem exatamente para a tese de que, em algum momento, alguém que seria responsável por garantir que isso não acontecesse no governo atual, errou ou deixou de agir. Como nós havíamos conversado na semana passada, Evandro, este foi o primeiro depoimento que de fato contribuiu para a CPMI. O depoimento do ex-diretor da ABIN, que é a agência de inteligência, que portanto poderia, diante do seu esquema de investigação, saber que os atos aconteceriam tal como aconteceram. Ele contribuiu dizendo que soube com antecedência e, mais do que isso, que informou as autoridades do risco das manifestações acontecerem daquela forma violenta com invasão nas sedes dos três poderes. Mais do que isso, diz que informou, inclusive pessoalmente, por WhatsApp, o próprio chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ex-chefe, o general G. Dias. A questão é, a partir de agora, qual será o rumo dessa CPMI? Será que presidente e relatora vão continuar insistindo em ouvir pessoas que nada têm a ver com os atos do dia 8? Ou será que vão dar a devida atenção a essas informações e começar a seguir os rastros do crime ou das omissões que podem ou não ser criminosas? A partir de agora é preciso ouvir certamente todas essas 33 autoridades, o que elas fizeram com essa informação, quais foram os atos, as cautelas tomadas ou não tomadas. Enfim, a CPMI começou a partir de agora. Obrigado, Nelsinho.